Terrível! Crise monstruosa atinge o Brasil. Ninguém ouviu o alerta do padre. Um calafrio percorre a espinha da nossa nação, um medo que não tem nome, mas que aperta o coração de cada mãe, de cada avó ao ver o noticiário. Um temor que sussurra nos cantos das casas, que transforma o pão de cada dia em preocupação e o futuro dos nossos filhos e netos em uma névoa densa e assustadora. Sentimos no ar, na aspereza das palavras, na frieza dos olhares, que uma tempestade se forma, uma escuridão que avança silenciosa, mas implacável. E o mais doloroso, o que nos rasga a alma, é saber que um homem de Deus, um servo fiel, tentou nos avisar. Suas palavras ecoaram no tempo, como um sino que toca ao longe, mas estávamos ocupados demais, distraídos demais com as luzes passageiras do mundo para dar ouvidos ao alerta que vinha do céu. Agora, o chão parece tremer sobre nossos pés, e a pergunta que não cala é: será tarde demais? Para onde correr? Em quem buscar refúgio quando o mundo que conhecíamos parece desmoronar diante dos nossos olhos, e a segurança que tínhamos se esvai como areia por entre os dedos? A verdade, minha amiga, meu amigo, é que esta crise não nasceu ontem. Ela não é feita apenas de números na televisão ou de discursos vazios de homens que não conhecem a realidade do nosso povo. Esta é uma crise da alma, uma sede profunda que tentamos saciar com as águas turvas que o mundo oferece. É o vazio no peito que sentimos ao final de um dia exaustivo, a sensação de que falta algo, mesmo quando temos a mesa farta. É a angústia de ver nossos jovens perdendo o rumo, fascinados por telas que lhes roubam a vida, esquecendo-se do valor de um abraço, de uma bênção, do respeito aos mais velhos. A crise monstruosa que bate à nossa porta é o reflexo de um coração que se esqueceu de Deus. Deixamos a porta da nossa casa espiritual aberta e o inimigo, astuto e sorrateiro, entrou e fez morada, semeando a discórdia, a desconfiança, o medo. Ele nos fez acreditar que a oração é coisa do passado, que a fé é para os fracos, que a palavra de Deus é apenas um livro velho e empoeirado. E nós, aos poucos, fomos acreditando. O Padre Pio, aquele homem que carregava em seu corpo as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, sabia. Ele via, com os olhos da alma, o perigo que rondava o rebanho. Ele não precisava ler jornais para saber que a maior de todas as pobrezas é viver sem Deus. Em cada terço que rezava, em cada missa que celebrava, em cada absolvição que dava no confessionário, ele travava uma batalha espiritual contra as forças que hoje assolam nosso país. O alerta dele não era um grito em praça pública, mas um apelo constante à conversão, à oração, ao retorno à casa do Pai. Ele sabia que uma nação que abandona os joelhos no chão e esquece de olhar para o céu está fadada a se perder em seus próprios labirintos de orgulho e pecado. Ele nos pedia para rezar o terço todos os dias, não como uma repetição mecânica, mas como quem segura a mão da Mãe Santíssima em meio à escuridão, permitindo que ela nos guie para a luz segura de Jesus. Quantos de nós ouvimos esse chamado e o colocamos em prática? Quantos de nós pegamos nosso terço hoje com a mesma urgência de quem pega um copo de água no deserto? Lembro-me de minha avó, com seu terço gasto nas mãos, os dedos calejados de tanto segurar as contas. Ela não tinha muitos estudos, mas possuía uma sabedoria que não se aprende nos livros. Ela sabia que cada Ave Maria era uma rosa oferecida à Nossa Senhora, um escudo poderoso contra as ciladas do inimigo. Em cada mistério contemplado, ela encontrava forças para enfrentar as dificuldades da vida, que não eram poucas. A sua fé era a rocha que sustentava a nossa família. Quando a doença vinha, era ao terço que ela recorria. Quando o dinheiro faltava, era na providência divina, alcançada pela intercessão de Maria, que ela confiava. E a paz que ela sentia, mesmo em meio às tribulações, era a prova de que o céu a ouvia. Nós trocamos essa herança preciosa por quê? Por preocupações que nos roubam o sono, por ansiedades que nos paralisam, por uma confiança cega em soluções humanas que se mostram falhas, dia após dia. A crise que vivemos é também uma crise de saudade dessa fé simples, mas inabalável. A dor que você sente agora, essa apreensão pelo futuro dos seus, essa sensação de impotência, ela tem um propósito. Não é para te destruir, mas para te despertar.
Deus permite a tribulação para que o coração endurecido se quebre e se abra novamente para a sua graça. É no deserto que Ele fala ao nosso coração. É no meio da tempestade que aprendemos a clamar pelo nome de Jesus com toda a força da nossa alma. O inimigo quer que você acredite que está sozinho, que Deus te abandonou, que não há mais esperança para o Brasil. Ele quer que você olhe para os problemas e os veja maiores do que o nosso Deus, que com um sopro criou o universo. Não caia nessa mentira. Essa angústia é um chamado de volta para casa. É a saudade de Deus batendo na porta do seu coração, pedindo para entrar, para fazer morada, para colocar ordem na bagunça e acender a luz na escuridão. É hora de parar de olhar para as ondas e fixar os olhos em Jesus, que caminha sobre elas e nos estende a mão. Tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Padre Pio dizia que o terço é a arma. Em um tempo de tanta confusão, de tantas vozes gritando ao mesmo tempo, precisamos de uma âncora. A oração do Santo Terço é essa âncora. É a oração dos humildes, a oração que agrada o coração de Maria e, através dela, o coração de Jesus. Não pense que você precisa de palavras difíceis ou de longas horas de joelhos para ser ouvido. Deus não se impressiona com nossa eloquência, mas se comove com um coração sincero e contrito. Comece hoje. Pegue aquele terço que está guardado na gaveta. Se não sabe rezar, aprenda, é simples. Deixe que a repetição de cada Ave Maria acalme sua mente e eleve seu espírito. A cada mistério, entregue uma intenção. Seus filhos, seu casamento, seus netos, nosso Brasil. Imagine a Virgem Maria recolhendo suas preces e as apresentando, uma a uma, a Jesus. Não há graça que não possa ser alcançada quando pedida através da Mãe. Ela é a onipotência suplicante, a advogada nossa, o caminho mais rápido e seguro para o coração de Deus. E a palavra de Deus, onde ela tem estado na sua vida? Será que a sua Bíblia se tornou apenas um objeto de decoração na estante, acumulando a poeira do esquecimento? Que tristeza para o coração de Deus! Ele nos deixou uma carta de amor, um manual de instruções para a vida, uma fonte de água viva para a nossa sede, e nós a ignoramos. O alerta do Padre, no fundo, era este: voltem para a palavra, abram o Evangelho, deixem que a luz de Cristo ilumine as trevas da ignorância espiritual. Você se sente perdido? Leia os Salmos. Você precisa de coragem? Leia a história de Davi. Você se sente sem esperança? Leia as promessas de Deus em Isaías. Você quer conhecer o amor que salva e que perdoa? Mergulhe nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia não é um livro para ser entendido apenas por teólogos. É o pão nosso de cada dia, o alimento que nossa alma precisa para não desfalecer. Faça um propósito. Antes de ligar a televisão, antes de olhar as mensagens no celular, leia um pequeno trecho da Palavra de Deus. Deixe que aquela semente caia em seu coração. Você verá como, aos poucos, ela vai criar raízes e transformar sua maneira de ver o mundo e de enfrentar os problemas. Muitos dizem: "Ah, mas eu rezo e nada acontece, Deus não me ouve." Que engano terrível! A oração não é uma lista de pedidos que entregamos a Deus esperando que Ele nos atenda como um servo. A oração é diálogo, é relacionamento, é antes de tudo escuta. Muitas vezes estamos tão ocupados falando, reclamando, pedindo, que não deixamos espaço para que Deus nos responda. A resposta dele, muitas vezes, vem no silêncio, na paz que inunda o coração após a prece, na força que recebemos para carregar a cruz de cada dia, na sabedoria para tomar uma decisão difícil. Padre Pio passava noites inteiras em oração, não porque precisava pedir muitas coisas, mas porque amava estar na presença do amado. Ele sabia que o maior fruto da oração não é obter o que queremos, mas nos tornarmos quem Deus quer que sejamos. A crise que vivemos nos obriga a purificar nossa oração, a buscar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. E quando o encontramos, todo o resto perde a importância, e o medo se dissipa como a névoa ao nascer do sol. Nossas famílias estão sendo atacadas de todas as formas. O inimigo sabe que a família é a base, a igreja doméstica, o lugar onde a fé nasce e se fortalece.
Por isso, ele investe tanto em destruí-la. Ele semeia a discórdia entre marido e mulher, o desrespeito dos filhos para com os pais, a impaciência, o egoísmo. Ele nos vende a ideia de que a felicidade está fora de casa, em prazeres passageiros que deixam um rastro de amargura e solidão. Mulher de Deus, avó, mãe, você é a guardiã do seu lar. Assim como Santa Mônica rezou incansavelmente pela conversão de seu filho Agostinho, reze pelos seus. Não desista do seu marido, não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos, mesmo que eles estejam distantes da fé, mesmo que suas atitudes te façam chorar. Suas lágrimas, unidas à sua oração, são poderosíssimas diante de Deus. Dobre seus joelhos no seu quarto, clame a misericórdia divina sobre sua casa. Abençoe seus filhos, mesmo que à distância. Faça da sua casa um lugar de oração, onde a palavra de Deus é lida, onde se reza o terço, onde o nome de Jesus é pronunciado com amor e respeito. Essa é a sua maior missão, a sua mais importante contribuição para a restauração do nosso Brasil. A solução para a crise monstruosa que nos atinge não virá de Brasília. Não virá de um novo plano econômico ou de um líder salvador da pátria. A solução começará dentro da sua casa, dentro do seu coração. Começará quando você decidir desligar o barulho do mundo e ligar sua alma em Deus. Começará quando você trocar a murmuração pela oração, a crítica pela intercessão, o medo pela fé. Padre Pio, em sua sabedoria, nos lembrava que a batalha é, antes de tudo, espiritual. De que adianta ganharmos o mundo inteiro se perdermos a nossa alma? De que adianta termos prosperidade material se nossos corações estão secos e vazios? O Brasil precisa de um avivamento espiritual. Precisa de homens e principalmente mulheres de joelhos, que combatam com as armas da fé, do rosário, do jejum, da confissão, da Eucaristia. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Uma luz não pode ser escondida. Um sal não pode perder o seu sabor. É hora de reassumirmos nossa identidade de filhos e filhas de Deus e mostrarmos ao mundo que a nossa esperança não está firmada nas areias movediças deste mundo, mas na rocha firme que é Jesus Cristo. Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Muitas vezes, olhamos para a nossa vida e só vemos fracassos. O casamento que não deu certo, o filho que tomou um caminho errado, o sonho que não se realizou, a doença que chegou sem avisar. E o inimigo se aproveita dessas feridas para nos acusar, para nos dizer que não somos dignos do amor de Deus, que já é tarde demais para recomeçar. Essa é outra de suas mentiras cruéis. Para Deus, nunca é tarde demais. Ele é o especialista em recomeços, o artesão que pega os cacos da nossa vida e os transforma em um vaso novo, ainda mais belo. O seu passado não te define. As suas quedas não determinam o seu futuro. O que define você é o olhar de misericórdia que Deus tem sobre a sua vida. Ele não te vê como um caso perdido. Ele te vê como um tesouro precioso, pelo qual ele deu a vida de seu próprio filho. Não se prenda à culpa, não se arraste na lama da autocondenação. Corra para o sacramento da confissão. Ali no confessionário não está um homem para te julgar, mas o próprio Cristo, de braços abertos, para te perdoar, te curar e te dar uma nova chance. Como dizia o Padre Pio, a confissão é a lavanderia da alma. Quantas vezes não lavamos nossas roupas? Por que deixamos nossa alma suja por tanto tempo? O medo do futuro é um dos laços mais fortes com que o inimigo nos prende. Ele nos faz imaginar cenários terríveis, nos enche de "e se?". E se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E se acontecer algo com meus filhos? Essa ansiedade nos rouba a paz, nos impede de viver o presente, que é o único tempo em que Deus age. Jesus nos disse de forma tão clara: "Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal." Confiar na divina providência é o antídoto contra o veneno da ansiedade. É acreditar, com todo o coração, que o mesmo Deus que alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo, cuida de nós com um amor infinitamente maior. Isso não significa sentar e esperar que as coisas caiam do céu.
Significa fazer a nossa parte, trabalhar, lutar, mas com o coração em paz, sabendo que não estamos sozinhos, que temos um Pai no céu que sabe de tudo o que precisamos e que jamais nos desamparará. Entregue suas preocupações a Ele. Todas as noites, antes de dormir, coloque seus medos, suas angústias aos pés da cruz e durma na paz dos filhos de Deus. Vivemos em uma cultura que idolatra a juventude e descarta os mais velhos. Que grande erro, que imensa perda! A sabedoria, a experiência, a fé provada pelo tempo que vocês, pessoas de mais idade, carregam, são um tesouro para a nossa sociedade. Não se sintam inúteis ou deixados de lado. Vocês são as raízes que sustentam a árvore da nossa nação. São os guardiões da fé, as pontes entre as gerações. O seu papel é fundamental. A oração de um idoso tem um poder imenso, pois é uma oração purificada pelas provações, amadurecida pela vida. Vocês têm o tempo e a maturidade para serem os intercessores do nosso país. Não se calem. Contem suas histórias de fé para seus netos. Ensine-nos a rezar. Mostrem a eles, com o exemplo da sua vida, que vale a pena seguir a Deus. Em um mundo que corre sem saber para onde, vocês são o farol que aponta para o porto seguro. A sua missão não acabou. Talvez a parte mais importante dela esteja apenas começando. Deus conta com a sua vida, com a sua oração, com a sua sabedoria para ajudar a curar o nosso Brasil. Padre Pio nos ensina sobre a importância do anjo da guarda. Muitas vezes nos esquecemos desse companheiro celestial que Deus, em sua infinita bondade, colocou ao nosso lado desde o momento da nossa concepção. Ele está conosco em todos os momentos, para nos guardar, nos proteger, nos guiar e nos inspirar o bem. Ele nos defende nas batalhas espirituais que não vemos, nos livra de perigos que nem imaginamos. Por que não cultivamos uma amizade mais profunda com nosso anjo da guarda? Converse com ele. Peça sua ajuda nas dificuldades do dia a dia, desde as pequenas coisas, como encontrar um objeto perdido, até as grandes, como tomar uma decisão importante. Peça que ele te ajude a rezar, que leve suas preces até o trono de Deus. Peça que ele proteja seus filhos e netos, onde quer que eles estejam. O anjo da guarda é um presente do céu, um sinal do cuidado pessoal e amoroso de Deus por cada um de nós. Recorrer a ele é um ato de humildade e de fé, que nos abre para a maravilhosa realidade do mundo espiritual que nos cerca e nos sustenta. O mundo nos oferece uma felicidade de plástico, barulhenta e superficial. Uma felicidade que depende de ter, de comprar, de parecer. E por isso vivemos em uma sociedade de pessoas cada vez mais frustradas e deprimidas. Porque essa felicidade não preenche, não sacia a sede de infinito que existe em nosso coração. A verdadeira alegria, aquela que ninguém pode nos roubar, nasce do encontro com Deus. É a alegria serena de quem sabe que é amado, perdoado e tem um lugar no céu. É a alegria que convive com o sofrimento, não porque o sofrimento seja bom, mas porque sabemos que, unidos a Cristo, ele tem um sentido, um valor redentor. O Padre Pio, mesmo com as dores das chagas, com as perseguições, era um homem de uma profunda alegria espiritual, porque a sua alegria não vinha das circunstâncias, mas da sua união com Deus. Busque essa alegria. Busque-a na oração, nos sacramentos, na caridade, no serviço aos irmãos. Pare de procurar a felicidade nos lugares errados. Ela está dentro de você, no sacrário do seu coração, onde Deus habita e espera ansiosamente por sua visita. Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A Santa Missa. Este é o coração da nossa fé. O maior de todos os tesouros e, infelizmente, o mais negligenciado. Participamos da missa por obrigação, de forma distraída, sem entender a profundidade do mistério que ali se realiza. Sobre o altar, o próprio Cristo se faz presente, em corpo, sangue, alma e divindade. O sacrifício do Calvário se renova de forma incruenta. O céu e a terra se tocam. Padre Pio dizia que o mundo poderia existir mais facilmente sem o sol do que sem a Santa Missa. É na Eucaristia que recebemos o próprio Deus como alimento, o pão que nos dá a vida eterna, a força para a nossa caminhada.
Como podemos viver longe da Eucaristia? Como podemos enfrentar as batalhas da vida sem esse alimento espiritual? Voltemos para a missa, meus irmãos, mas voltemos com o coração preparado, com a alma limpa pela confissão. Participemos de cada momento com devoção, com atenção. Ao receber a Sagrada Comunhão, façamos um profundo ato de adoração, de amor e de entrega. Aquele pequeno pedaço de pão consagrado é tudo o que precisamos. É a solução para todos os nossos problemas, a cura para todas as nossas feridas, a resposta para todas as nossas perguntas. Muitas vezes, a nossa fé é abalada pela dor, pelo sofrimento. Quando uma doença grave atinge alguém que amamos, quando a morte leva um ente querido, quando a injustiça parece vencer, é natural que perguntemos: onde está Deus? É um mistério que nossa pequena inteligência não consegue compreender totalmente. Mas a fé nos dá uma certeza. Deus não nos envia o sofrimento, mas Ele o permite e é capaz de tirar um bem maior de um mal. O próprio Cristo, sendo Deus, passou pela paixão e pela morte na cruz. Ele não nos poupou do sofrimento, mas nos mostrou como vivê-lo, com amor, com entrega, com confiança na vontade do Pai. Quando você estiver sofrendo, una suas dores às dores de Cristo na cruz. Ofereça seu sofrimento pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, pela cura do nosso Brasil. O seu leito de dor pode se tornar um altar e o seu sofrimento uma poderosa oração. Padre Pio viveu isso de forma heróica. Suas dores físicas e espirituais eram imensas, mas ele as transformava em um contínuo ato de amor, em uma fonte de graças para o mundo inteiro. A fofoca, a maledicência, o julgamento, essas são armas que o inimigo usa para destruir nossas comunidades, nossas famílias, nossas amizades. E como nós caímos facilmente nessa armadilha. É tão fácil apontar o dedo para o erro do outro, espalhar uma notícia não confirmada, fazer um comentário maldoso. Cada vez que fazemos isso, abrimos uma ferida no corpo de Cristo, que é a Igreja. Ferimos o nosso irmão e ferimos a nós mesmos. Padre Pio era extremamente rigoroso com isso. Ele sabia que a língua pode ser uma arma mais perigosa que uma espada. Que tal se fizéssemos um propósito firme de guardar nossa língua? De usá-la apenas para abençoar, para edificar, para falar a verdade com caridade. Antes de falar algo sobre alguém, nos perguntemos: isso é verdade? Isso é necessário? Isso é bom? Se a resposta for não para uma dessas perguntas, guardemos o silêncio. O silêncio orante é muito mais agradável a Deus do que palavras vazias ou maldosas. Vamos pedir a graça de controlar nossa língua, para que nossas palavras sejam sempre um reflexo do amor de Deus que habita em nós. A gratidão é a memória do coração, e um coração grato é um coração feliz. Muitas vezes passamos o dia inteiro reclamando. Reclamamos do tempo, do governo, do vizinho, do trabalho, da comida. Vivemos focados no que nos falta e nos esquecemos de agradecer por tudo o que temos. E temos tanto. Temos o dom da vida, o ar que respiramos, o sol que nos aquece, a família, os amigos, a fé. Temos a presença de Deus em nossa vida, o amor de Maria, a proteção dos anjos e dos santos. A murmuração é um veneno que amarga a alma e nos afasta de Deus. A gratidão, ao contrário, abre as portas do nosso coração para receber cada vez mais graças. Comece e termine seu dia agradecendo. Agradeça pelas pequenas coisas, pelos detalhes. Agradeça até mesmo pelas dificuldades, pois elas são oportunidades de crescimento e de exercitar a fé. Um coração que agradece é um terreno fértil onde a paz e a alegria florescem mesmo em meio ao deserto. Veremos como essa simples atitude pode transformar completamente a nossa vida e a nossa percepção da realidade. O perdão. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que Jesus nos pede. Guardar rancor, mágoa, desejo de vingança é como tomar um veneno esperando que o outro morra. O único prejudicado somos nós. A falta de perdão nos acorrenta ao passado, nos adoece física e espiritualmente, nos impede de receber a misericórdia de Deus. Jesus foi claro: se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. É uma condição. Perdoar não é sentir, não é esquecer, é uma decisão.
É decidir, com a ajuda da graça de Deus, liberar a pessoa que nos feriu da nossa cobrança. Entregá-la nas mãos de Deus, que é o justo juiz. É um processo, muitas vezes longo e doloroso, mas é um caminho de libertação. Padre Pio, no confessionário, era um ministro do perdão de Deus. Ele sabia o poder libertador de uma absolvição. Se há alguém que você precisa perdoar, comece a rezar por essa pessoa. Peça a Deus a graça de enxergá-la com os olhos da misericórdia. Dê o primeiro passo. A sua cura e a sua paz dependem disso. Eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. A humildade é a base de toda a vida espiritual. É o reconhecimento da nossa verdade. Sem Deus, não somos nada, não podemos nada. O orgulho foi o pecado de Lúcifer, a raiz de todos os males. E ele se manifesta de tantas formas em nossa vida. A autossuficiência, a necessidade de estar sempre certo, a dificuldade em pedir ajuda ou em reconhecer os próprios erros, a comparação com os outros, a vaidade. Padre Pio, apesar dos imensos dons que recebeu de Deus, os estigmas, as bilocações, o dom da cura, da profecia, era um homem profundamente humilde. Ele se considerava um pobre frade que reza, um inútil servo do Senhor. Ele sabia que tudo era graça, que tudo vinha de Deus. Peçamos a Deus todos os dias a graça da humildade. Peçamos um coração de pobre que reconhece sua dependência total do Criador. É no terreno de um coração humilde que Deus pode operar maravilhas. A Virgem Maria, em seu Magnificat, canta: Ele olhou para a humildade de sua serva. Que Ele possa olhar também para a nossa pequenez e fazer em nós grandes coisas. Muitos se afastam da igreja por causa dos escândalos, dos maus exemplos de padres ou de leigos. É verdade, a igreja é santa em sua cabeça, que é Cristo, mas é pecador em seus membros, que somos nós. Haverá sempre o joio no meio do trigo. Mas abandonar a igreja por causa dos pecados dos homens é como deixar de beber água de uma fonte pura porque alguém jogou uma pedra nela. É como abandonar a própria mãe porque ela tem rugas ou defeitos. A igreja é nossa mãe. É ela que nos gera para a vida da graça através do batismo. É ela que nos alimenta com a palavra e a Eucaristia. É ela que nos perdoa os pecados na confissão. É ela que nos acompanha em todos os momentos da vida. Amar a Cristo é amar a sua igreja, a sua esposa. Reze pela igreja. Reze pelo Papa, pelos bispos, pelos padres. Ofereça seus sacrifícios pela santificação do clero. Não sejamos juízes, mas filhos que amam, que sofrem com os erros da mãe, mas que jamais a abandonam, pois sabemos que fora dela, o caminho para a salvação se torna muito mais difícil e incerto. A caridade, o amor ao próximo. São João nos diz: quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A nossa fé se torna vazia e estéril se não se traduz em obras concretas de amor. E a caridade não se resume a dar uma esmola. A caridade é um olhar de compaixão, uma palavra de consolo, um tempo de escuta. É visitar um doente, ajudar um vizinho idoso, ter paciência com aquele familiar difícil. É enxergar o rosto de Cristo no pobre, no sofredor, no marginalizado. Padre Pio fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um dos maiores hospitais da Europa, como um monumento à caridade. Ele via nos doentes a carne sofredora de Jesus. O mundo está doente por falta de amor. A crise que vivemos é, em sua essência, uma crise de egoísmo. Cada um pensa em si, em seus próprios interesses. Que possamos pedir a Deus um coração grande, generoso, capaz de sair de si mesmo e ir ao encontro das necessidades do outro. Um pequeno gesto de amor pode transformar o dia de alguém e pode ser o testemunho mais eloquente da nossa fé. A esperança. Em meio a tantas notícias ruins, a tanto pessimismo, a esperança cristã não é um simples otimismo de que tudo vai dar certo. É uma certeza teologal, um dom de Deus, baseado na promessa de Cristo. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A nossa esperança não se baseia em nossas próprias forças, nem nas promessas dos homens, mas na fidelidade de Deus. Ele é fiel. Ele não volta atrás em suas promessas.
Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que a noite seja escura, sabemos que o sol da justiça, que é Cristo, vai nascer. A esperança nos mantém de pé na tribulação, nos dá a força para continuar lutando, nos impede de cair no desespero. O Padre Pio era um homem de uma esperança inabalável, porque sua confiança estava inteiramente depositada em Deus. Não deixe que o ladrão da esperança entre em seu coração. Alimente sua esperança com a oração, com a leitura da palavra, com a certeza de que a vitória final já nos foi conquistada por Cristo na cruz. O mal pode fazer muito barulho, mas a sua derrota já está decretada. A modéstia no vestir, no falar, no agir. Parece algo tão fora de moda, não é mesmo? O mundo nos incentiva à exposição, à sensualidade, a chamar a atenção para o nosso corpo. Mas nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele não é um objeto para ser exibido, mas um sacrário vivo que deve refletir a pureza e a beleza de Deus. A modéstia não é uma questão de roupa comprida ou curta. É uma atitude interior de respeito por si mesmo e pelo próximo. É não querer ser ocasião de pecado para o outro. É entender que a nossa verdadeira beleza não está nas formas do nosso corpo, mas na luz que a nossa alma irradia. Mulheres, vocês têm uma dignidade imensa, uma vocação sublime de serem guardiãs da pureza e do amor. Não se deixem rebaixar pela cultura do descartável. Resgatem o valor da modéstia, do recato, da feminilidade que edifica. Vocês são o coração do mundo. Quando o coração está doente, todo o corpo padece. A cura do nosso Brasil passa também pela recuperação da dignidade da mulher, criada à imagem e semelhança de Deus. Eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A importância da bênção. Como perdemos esse costume tão santo e tão poderoso? A bênção de um pai, de uma mãe, de uma avó tem um poder imenso. É um sacramental, um gesto que atrai a proteção e a graça de Deus sobre os filhos. Pais, abençoem seus filhos todos os dias, ao saírem para a escola, para o trabalho, antes de dormirem. Não é um gesto mecânico, é um ato de fé em que vocês exercem o sacerdócio batismal, invocando o nome de Deus sobre aqueles que lhes foram confiados. Filhos, peçam a bênção dos seus pais, beijem suas mãos. É um gesto de honra, de respeito, de reconhecimento da autoridade que Deus lhes deu. Essa simples troca de bênçãos fortalece os laços familiares, cria um escudo de proteção espiritual sobre o lar e ensina as novas gerações sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Em um tempo em que as famílias estão se desintegrando, resgatar o costume da bênção é um passo concreto e poderoso para a restauração dos nossos lares. A paciência na provação. Ninguém gosta de sofrer, de esperar, de passar por dificuldades. Queremos soluções imediatas para tudo. Mas Deus tem a sua pedagogia, o seu tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes, Ele permite a provação para nos purificar, para nos fortalecer na fé, para nos ensinar a perseverança. A paciência é a virtude dos fortes. É a capacidade de suportar a adversidade com serenidade, com confiança de que Deus está no controle de tudo e que Ele não permitirá que sejamos provados além das nossas forças. O Padre Pio era um mestre na escola da paciência. Ele suportou por 50 anos as dores dos estigmas, além de inúmeras outras provações físicas e espirituais, com uma paciência heróica, fruto de sua íntima união com Cristo crucificado. Quando a impaciência bater à sua porta, quando a vontade de desistir de tudo for grande, olhe para o crucifixo. Contemple a paciência de Jesus em sua paixão e peça a Ele a graça de suportar, por amor, a sua pequena cruz de cada dia. A luta contra a tentação. O inimigo de Deus não descansa. Ele está sempre ao nosso redor, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Ele conhece nossas fraquezas, nossos pontos débeis, e é ali que ele nos ataca. A tentação não é pecado. Pecado é consentir na tentação. A vida do cristão é uma luta constante, uma milícia, como dizia São Paulo. E nessa luta, não podemos ser ingênuos ou presunçosos, achando que somos fortes o suficiente para vencer sozinhos.
Precisamos das armas da fé, a oração, o jejum, a vigilância, a folga das ocasiões de pecado, os sacramentos. O Padre Pio travou batalhas físicas e visíveis contra o demônio. Ele nos ensina a não ter medo do inimigo, mas a respeitá-lo e a combatê-lo com a força que vem de Deus. Quando a tentação vier, não dialogue com ela. Reze, invoque o nome de Jesus, chame por Nossa Senhora, terror dos demônios. Recorra ao seu anjo da guarda. Não se desespere se você cair. Levante-se, peça perdão na confissão e recomece a luta, com mais humildade e mais confiança na graça de Deus. A presença real de Jesus no sacrário. Em cada igreja católica, em um lugar de destaque, existe uma pequena caixa, o sacrário, onde Jesus Eucarístico se faz presente, vivo e real, esperando por nossa visita. Que mistério de amor! O Rei do Universo se faz prisioneiro por amor a nós. E nós passamos tantas vezes na frente de uma igreja e não entramos, nem por 5 minutos, para lhe fazer uma visita, para lhe dizer que o amamos, para lhe apresentar nossas necessidades, para simplesmente lhe fazer companhia. As nossas cidades estão cheias de sacrários abandonados. O Padre Pio tinha uma devoção ardentíssima a Jesus Eucarístico. Ele passava horas e horas em adoração diante do sacrário, mesmo depois de um dia exaustivo no confessionário. Ali ele encontrava sua força, sua consolação, sua luz. Faça a experiência. Reserve um tempo na sua semana para visitar Jesus no sacrário. Fique ali, em silêncio, na presença dele. Deixe que o seu amor te cure, te acalme, te transforme. Você verá como essa visita se tornará uma necessidade para a sua alma e uma fonte inesgotável de graças. O valor do trabalho. Em um mundo que busca o prazer fácil e a riqueza rápida, o trabalho honesto, feito com amor e dedicação, é um poderoso meio de santificação. São José, o pai adotivo de Jesus, era um carpinteiro. Ele santificou-se no trabalho de cada dia, no cuidado com as coisas simples, no cumprimento do seu dever de Estado. O seu trabalho, seja ele qual for, cuidar da casa, trabalhar em um escritório, em uma fábrica, no campo, pode e deve ser uma oração, uma oferenda agradável a Deus. Ofereça seu cansaço, suas dificuldades, suas alegrias no trabalho. Faça tudo com perfeição, não para agradar aos homens, mas para a glória de Deus. Um trabalho bem feito, com honestidade e competência, é um testemunho silencioso, mas eloquente da sua fé. O Padre Pio foi um trabalhador incansável na vinha do Senhor. Passava até 16 horas por dia no confessionário. Ele nos ensina que o amor a Deus se manifesta no serviço generoso e incansável aos irmãos. Cumprindo com amor a vocação que Deus nos deu. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A união com os santos do céu. Nós não estamos sozinhos nesta caminhada de fé. Temos uma imensa nuvem de testemunhas, os santos, que já chegaram à pátria celeste e que intercedem por nós sem cessar. Eles são nossos irmãos mais velhos, nossos amigos, nossos modelos e nossos intercessores. A devoção aos santos não diminui a adoração que devemos somente a Deus. Pelo contrário, ela nos aproxima de Deus, pois nos mostra o que a graça dele pode fazer em uma vida humana que se abre ao seu amor. Tenha seus santos de devoção, leia suas biografias, imite suas virtudes, peça a intercessão deles nas suas necessidades. Padre Pio é um poderoso intercessor, mas há tantos outros, Santo Antônio, Santa Teresinha, São José, São Miguel Arcanjo. E, acima de todos, a rainha de todos os santos, a Virgem Maria. Recorrer aos santos é um ato de fé na comunhão que une a Igreja do Céu, a Igreja da Terra e a Igreja do Purgatório. Eles torcem por nós, nos ajudam em nossa luta e nos esperam de braços abertos na glória do paraíso. A importância de pertencer a uma comunidade. A fé não foi feita para ser vivida de forma isolada. Jesus fundou uma igreja, uma comunidade de irmãos. É na comunidade, na paróquia, que celebramos juntos a nossa fé, que nos apoiamos uns aos outros, que crescemos no amor e no serviço. Muitas vezes, temos preguiça de participar da vida da nossa paróquia. Vamos à missa no domingo e só.
mas a paróquia é a nossa família espiritual. Participe de um movimento, de uma pastoral. Coloque seus dons a serviço da comunidade. Seja um dizimista fiel, ajudando a sustentar a obra de evangelização. Na comunidade, encontramos amigos de fé, pessoas que partilham dos mesmos valores que nos ajudam a perseverar no caminho. Em um mundo que prega o individualismo, ser parte ativa de uma comunidade paroquial é um sinal profético de fraternidade e de comunhão. É ali, na vivência concreta do amor fraterno, que o mundo reconhecerá que somos discípulos de Jesus. A educação dos filhos na fé. Essa é, talvez, a maior e mais importante missão que Deus confia aos pais. Não basta dar aos filhos comida, roupa, escola, conforto material. Se não lhes dermos Deus, teremos fracassado em nossa missão. A educação na fé começa em casa, desde cedo. É ensinar a fazer o sinal da cruz, a rezar o anjo da guarda, a falar com o Papai do Céu. É rezar o terço em família. É ler histórias da Bíblia para eles. É, acima de tudo, o exemplo. Os filhos aprendem muito mais com o que os pais fazem do que com o que eles dizem. Eles precisam ver nos pais um amor sincero por Deus, pela igreja, pela oração. Não terceirize a educação religiosa dos seus filhos para a catequese ou para a escola. A catequese complementa, mas a base é a família. Em um mundo que quer roubar a inocência e a fé das nossas crianças, os pais precisam ser guerreiros, guardiões da alma dos seus filhos, formando-os para serem santos, cidadãos do céu. A luta contra o respeito humano. Quantas vezes deixamos de fazer o bem, de falar de Deus, de defender a nossa fé, por medo do que os outros vão pensar? Por vergonha de sermos chamados de caretas, de fanáticos? Isso se chama respeito humano. É o medo de desagradar aos homens mais do que a Deus. Jesus nos advertiu: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. Precisamos pedir a Deus a graça da coragem, da parresia, como tinham os primeiros cristãos. Eles não tinham medo de anunciar o Evangelho, mesmo diante das perseguições e da morte. Padre Pio foi um homem que nunca se preocupou com a opinião do mundo. Ele se preocupava unicamente em agradar a Deus e em salvar as almas. Não podemos ser cristãos de sacristia, com a fé escondida. Precisamos ser luz do mundo, testemunhas corajosas do amor de Cristo em todos os ambientes, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso círculo de amizades. A oração pelos falecidos. A nossa fé nos ensina que, após a morte, as almas daqueles que morreram na amizade com Deus, mas que ainda precisam de purificação, passam por um estado chamado purgatório. Essas almas já estão salvas, têm a certeza do céu, mas sofrem por estarem momentaneamente privadas da visão de Deus. E nós, aqui na Terra, podemos ajudá-las, e muito, com nossas orações, sacrifícios e especialmente com a Santa Missa oferecida em sufrágio delas. É um grande ato de caridade rezar pelos falecidos. É uma forma de mantermos a nossa comunhão com eles e de apressarmos a sua entrada no paraíso. O Padre Pio tinha uma imensa devoção pelas almas do purgatório. Ele oferecia muitos de seus sofrimentos por elas. Não nos esqueçamos dos nossos entes queridos que já partiram. Ofereçamos missas, terços, comunhões por eles. Um dia, quando estivermos na glória, eles serão os nossos maiores intercessores, agradecidos pela ajuda que lhes demos para chegarem ao céu. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. O combate à tristeza e ao desânimo. O demônio adora uma alma triste e desanimada. É um terreno fértil para ele semear suas mentiras e tentações. A tristeza que não vem de Deus nos fecha em nós mesmos, nos torna egoístas, nos rouba a esperança. Santa Teresa d'Ávila dizia: "Um santo triste é um triste santo." A alegria deve ser uma característica do cristão, como já falamos. Mas como lutar contra a tristeza quando ela vem? Primeiro, com a oração. Derrame seu coração diante de Deus, conte a Ele o que está sentindo. Segundo, com a ação. Não fique parado se lamentando. Faça algo de bom para alguém. A caridade é um poderoso remédio contra a tristeza. Terceiro, com a gratidão. Comece a enumerar as bênçãos de Deus em sua vida. Quarto, com a confiança.
Lembre-se que Deus está no controle e que Ele não te abandona. E se for uma tristeza persistente que beira a depressão, não tenha vergonha de procurar ajuda médica e psicológica. Deus age também através da ciência e dos profissionais competentes. O importante é não se entregar, não permitir que a escuridão tome conta do seu coração. O valor do silêncio. Vivemos em um mundo barulhento, frenético. Barulho por fora e barulho por dentro. Nossas mentes estão sempre agitadas, cheias de preocupações, de planos, de informações inúteis. E no meio de tanto barulho, não conseguimos ouvir a voz de Deus, que é como uma brisa suave. Precisamos redescobrir o valor do silêncio. Precisamos criar espaços de silêncio em nosso dia, desligar a televisão, o celular, fazer silêncio exterior para poder fazer silêncio interior. É no silêncio que a alma encontra a Deus. É no silêncio que podemos meditar a palavra, que podemos examinar nossa consciência, que podemos simplesmente estar na presença do amado. O Padre Pio, apesar de viver rodeado de multidões, era um homem de um profundo silêncio interior. Era desse silêncio que brotava sua sabedoria e sua união com Deus. Procure cultivar o silêncio. Ele não é vazio, mas plenitude. É o lugar do encontro, o portal para a eternidade. A providência divina nas pequenas coisas. Muitas vezes, esperamos que Deus se manifeste em nossa vida através de milagres espetaculares. E não percebemos que irão-lo de forma discreta e amorosa nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. É a providência que nos acorda a cada manhã. É a providência que nos dá o alimento, a saúde, a inteligência. É a providência que coloca a pessoa certa no nosso caminho na hora certa. É a providência que nos livra de um perigo que nem percebemos. Precisamos ter um olhar de fé para reconhecer esses sinais do amor de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina a pequena via, o caminho da confiança e do abandono nas pequenas coisas. Ela via a mão de Deus em tudo. Que possamos também nós cultivar esse olhar de criança, que se encanta e se admira com os presentes que o Pai do Céu nos dá a cada instante. A vida se torna muito mais leve e cheia de sentido quando aprendemos a caminhar de mãos dadas com a divina providência, confiando que tudo, absolutamente tudo, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A necessidade de um diretor espiritual. Em uma caminhada tão importante como a da vida espiritual, é muito perigoso caminhar sozinho. Corremos o risco de nos enganarmos, de cairmos nas ciladas do amor próprio ou do demônio. Por isso, a tradição da Igreja sempre recomendou a figura do diretor ou acompanhante espiritual. É um padre, um religioso ou até mesmo um leigo maduro na fé, a quem abrimos nosso coração, partilhamos nossas lutas, nossas dúvidas e que nos ajuda a discernir a vontade de Deus para a nossa vida. O diretor espiritual não é alguém que vai tomar as decisões por nós, mas alguém que nos ajuda a enxergar com mais clareza, que nos corrige com caridade, que nos anima na caminhada. O próprio Padre Pio, apesar de seus dons extraordinários, sempre foi obediente aos seus diretores espirituais. É um grande ato de humildade submeter o nosso juízo ao de outra pessoa, mas é um caminho seguro para o céu. Peça a Deus que coloque em seu caminho um bom diretor espiritual. Será uma das maiores graças que você poderá receber. O combate à tibieza, à mornidão espiritual. Talvez o maior perigo para a nossa alma não sejam os grandes pecados, que geralmente nos causam repulsa, mas a mornidão. É aquele estado de quem não é nem frio nem quente, como diz o Apocalipse. É o cristão do mais ou menos. Reza mais ou menos, se confessa de vez em quando, vai à missa por obrigação, mas sem fervor, sem amor. É uma vida espiritual medíocre, que não agrada a Deus e não nos faz felizes. A mornidão é um câncer que vai matando a alma aos poucos. E como sair dela? Com uma decisão firme, com um basta. É preciso reacender a chama do primeiro amor. Lembrar-se do dia em que tivemos um encontro forte com Deus. É preciso voltar a fazer as coisas com amor, rezar com atenção, comungar com fervor, ler a palavra com o coração aberto. É preciso fazer pequenos sacrifícios, pequenas penitências, para despertar a alma do seu sono. Peça a Deus que lhe dê um coração ardente, apaixonado por Ele.
Como dizia Santa Catarina de Sena, se fores o que deves ser, atearás fogo ao mundo inteiro. Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O coração é o símbolo do amor, e o coração de Jesus é a fonte de onde jorra todo o amor e toda a misericórdia de Deus. É um coração que amou tanto os homens e que, em troca, recebe tanta ingratidão, tanta indiferença. A devoção ao Sagrado Coração é uma forma de reparar essa ingratidão, de consolar o coração de Jesus, de retribuir amor com amor. Jesus fez 12 grandes promessas a Santa Margarida Maria Alacoque para aqueles que fossem devotos do seu Sagrado Coração. Entre elas, a paz para as famílias, a consolação nas aflições e a graça da perseverança final. A imagem do Sagrado Coração, com o coração em chamas, coroado de espinhos, com a ferida da lança, é um sermão silencioso sobre o amor infinito e sofredor de Deus por nós. Tenha essa imagem em sua casa, consagre sua família ao Sagrado Coração, pratique a devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês. Mergulhe suas misérias e seus pecados nesse oceano de misericórdia e você encontrará a paz que o seu coração tanto procura. A importância de ler a vida dos santos. Os santos são o Evangelho vivido. Eles nos mostram que é possível, com a graça de Deus, viver a santidade no meio do mundo, em todas as vocações e estados de vida. A leitura da biografia dos santos é um alimento poderoso para a nossa alma. Ela nos inspira, nos encoraja, nos ensina o caminho prático para o céu. Quando lemos a vida de um São Francisco de Assis, de uma Santa Teresinha, de um São João Paulo II ou do próprio Padre Pio, nossa alma se enche de um santo desejo de imitar suas virtudes, de amar a Deus como eles amaram. Os santos nos mostram que a santidade não é para um grupo de privilegiados, mas é um chamado para todos nós. Comece a ler a vida dos santos, escolha um por mês. Você verá como eles se tornarão seus amigos e como a história deles iluminará a sua própria história, mostrando que as lutas e as dificuldades que você passa, eles também passaram e venceram pela fé. O desapego dos bens materiais. Vivemos em uma sociedade consumista que nos ensina que a felicidade está em ter cada vez mais. Mais roupas, mais sapatos, um carro melhor, uma casa maior. E nessa busca desenfreada por bens materiais, nosso coração se prende, se torna escravo. Jesus nos alertou: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O problema não está nas coisas em si, mas no lugar que elas ocupam em nosso coração. Quando o dinheiro, os bens, o conforto se tornam o nosso Deus, o nosso fim último, então estamos no caminho da perdição. O desapego é uma atitude interior de liberdade. É usar os bens deste mundo sem ser possuído por eles. É ter um coração de pobre, que sabe que a nossa verdadeira riqueza não está aqui na terra, mas no céu. O Padre Pio viveu a pobreza de forma radical. Ele não possuía nada. E justamente por isso era um dos homens mais ricos do mundo, porque possuía a Deus, que é o bem supremo. Faça um exame de consciência. A que o seu coração está apegado? O que te impede de ser livre para amar a Deus acima de todas as coisas? A castidade. Em um mundo hipersexualizado que banaliza o corpo e o ato sexual, falar de castidade parece uma loucura, uma repressão. Mas a castidade é uma virtude belíssima. É a integração da sexualidade na pessoa. É a capacidade de amar de forma pura, livre, desinteressada. A castidade não é só para os padres e freiras, é para todos. Para os solteiros, vivendo a continência. Para os noivos, guardando-se para o casamento. Para os casados, vivendo a fidelidade e a abertura à vida. A impureza, ao contrário, escraviza, egoístiza, nos torna incapazes de um amor verdadeiro e duradouro. Ela suja a alma e nos afasta de Deus. A luta pela pureza é uma batalha diária que exige vigilância, oração, fuga das ocasiões, como certas imagens, conversas, amizades. Padre Pio era um grande defensor da pureza. Ele sabia que só um coração puro pode ver a Deus. Peça a Nossa Senhora, a Virgem Puríssima, a graça da santa pureza. É uma das maiores proteções contra as ciladas do inimigo e uma fonte de profunda alegria e paz interior. A obediência à vontade de Deus.
O caminho mais rápido e seguro para a santidade é fazer em tudo a vontade de Deus. Não a nossa vontade, mas a dele. O nosso grande problema é que queremos que Deus faça a nossa vontade. Apresentamos a Ele nossos planos, nossos projetos e queremos que Ele os abençoe. Mas a verdadeira oração deveria ser: Senhor, que eu queira o que Tu queres, como Tu queres e quando Tu queres. A vontade de Deus nem sempre é fácil. Muitas vezes ela contraria nossos desejos, nossos planos. Mas podemos ter uma certeza: a vontade de Deus é sempre o melhor para nós, mesmo que não entendamos no momento. É um caminho de fé, de confiança cega em um Pai que nos ama infinitamente. Jesus, no Horto das Oliveiras, nos deu o exemplo máximo de obediência. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Padre Pio foi um modelo de obediência, mesmo quando as ordens de seus superiores eram duras e, aos olhos humanos, injustas. Ele sabia que obedecer ao homem, por amor a Deus, é obedecer ao próprio Deus. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A devoção a São Miguel Arcanjo. Em tempos de intensa batalha espiritual, Como os que vivemos, precisamos recorrer aos grandes defensores que Deus nos deu. São Miguel Arcanjo é o príncipe da milícia celeste, o vencedor da primeira batalha contra Satanás e seus anjos rebeldes. O seu nome significa quem como Deus, um grito de guerra, de adoração e de submissão ao Criador. A devoção a São Miguel é uma arma poderosíssima contra as forças do mal. Reze todos os dias a pequena oração que o Papa Leão XIII compôs. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Faça a Quaresma de São Miguel. Peça a sua proteção para a sua família, para a Igreja, para o nosso Brasil. O demônio tem pavor de São Miguel. Onde o nome deste arcanjo é invocado com fé, o inimigo não pode permanecer. Ele é o nosso grande aliado na luta contra a crise espiritual que assola a nossa nação, o guardião que nos protege das ciladas do dragão infernal. A evangelização pelo testemunho. As pessoas hoje estão cansadas de palavras, de discursos. Elas querem ver o evangelho vivido. O nosso testemunho de vida é a pregação mais eficaz. De que adianta falarmos de amor se não perdoamos? De que adianta falarmos de fé se vivemos ansiosos e desesperados? De que adianta falarmos de esperança se vivemos reclamando de tudo? As pessoas precisam ver em nós uma alegria, uma paz, uma bondade que não são deste mundo. Elas precisam olhar para a nossa vida e se perguntar: o que essa pessoa tem de diferente? E a resposta deve ser: ela tem Jesus. O seu modo de agir no trabalho, de tratar sua família, de reagir às dificuldades, tudo isso pode ser uma porta para que outras pessoas se encontrem com Deus. Padre Pio evangelizava, antes de tudo, pelo seu exemplo, pela sua vida de oração, de sacrifício, de amor. Que a nossa vida possa ser também uma página viva do Evangelho, que as pessoas possam ler e, através dela, encontrar o caminho para o coração de Cristo. A importância do descanso. Deus trabalhou 6 dias na criação e no 7º descansou. Ele nos deu o domingo como um dia sagrado, um dia para o Senhor e para o descanso. Em nossa sociedade agitada, muitas vezes negligenciamos o descanso. Trabalhamos demais, nos preocupamos demais e acabamos esgotados, física, mental e espiritualmente. O descanso é necessário, é preciso saber parar. O domingo não é apenas um dia para não trabalhar. É um dia para ir à missa, para estar com a família, para cultivar a amizade, para ter um lazer sadio, para reabastecer as energias da alma e do corpo. O ativismo, mesmo nas coisas de Deus, pode ser uma armadilha. Podemos nos ocupar tanto com as obras do Senhor que nos esquecemos do Senhor das obras. É preciso encontrar o equilíbrio entre a ação e a contemplação, entre o trabalho e o repouso. Um descanso abençoado por Deus nos prepara para uma semana mais santa e mais produtiva em todos os sentidos. O cuidado com a criação. O mundo em que vivemos é um presente de Deus. A natureza, os animais,
Tudo foi criado por Ele e nos foi confiado para que cuidássemos com amor e responsabilidade. O desrespeito ao meio ambiente, a poluição, o desperdício são pecados contra o Criador. Um coração que ama a Deus não pode ser indiferente ao sofrimento da criação. Precisamos desenvolver uma ecologia integral, como nos ensina o Papa Francisco. Cuidar da casa comum. Ter pequenos gestos no dia a dia. Não desperdiçar água, separar o lixo, não maltratar os animais, consumir de forma consciente. São Francisco de Assis chamava o sol de irmão e a lua de irmã. Ele via em todas as criaturas um reflexo da beleza e da bondade de Deus. Que possamos também nós ter esse olhar de admiração e de respeito pela criação, reconhecendo em cada flor, em cada pássaro, em cada pôr do sol, a assinatura do artista divino que tudo criou por amor. A esperança na vida eterna. A nossa vida aqui na Terra é uma passagem. Somos peregrinos a caminho da nossa pátria definitiva, que é o céu. Essa certeza deve dar um novo sentido a tudo o que fazemos e sofremos aqui. As tribulações desta vida, por maiores que sejam, são passageiras. São Paulo dizia: os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Pensar no céu, desejar o céu, deve ser uma constante em nossa vida. O céu é o encontro definitivo com Deus, um estado de felicidade plena e eterna, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. É para isso que fomos criados. A crise que vivemos, as dificuldades, tudo isso passará. O que permanecerá é o amor que tivermos semeado e a nossa alma, que é imortal. Padre Pio vivia com o olhar fixo no céu. Ele sabia que tudo aqui embaixo é relativo. Essa perspectiva da eternidade lhe dava a força para suportar tudo e para viver cada momento como uma preparação para o encontro com o amado. Não deixemos que as preocupações deste mundo nos façam esquecer o nosso destino final.